Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no YouTube do Espaço Pedagógico e hoje com uma abordagem um pouco diferente. Nós vamos abordar uma outra legislação que cai em provas para concurso público na área da educação, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos estar estudando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma temática necessária, uma temática relevante e que com certeza cairá em sua prova. Conforme todos sabem, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele compreende aí todo o ordenamento jurídico no Brasil, com o objetivo de garantir a proteção integral da criança e do adolescente. Nós temos aí então o Estatuto da Criança e do Adolescente com este objetivo. E vamos aqui na aula de hoje abordar algumas questões relativas a alguns artigos da legislação, tá certo? O material de vocês está disponível na descrição do vídeo, então se você não tem o material, é muito fácil, é muito simples acessar o material. O material está na descrição aqui do vídeo. Outra questão também, as nossas redes sociais, né? O Instagram, Telegram, também encontram-se disponíveis aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar os links da descrição para acompanhar o Espaço Pedagógico em todas as redes sociais. E também aqui na descrição do vídeo estão dispostos todos os links para você adquirir os materiais gratuitos e também para você adquirir os materiais pagos do Espaço Pedagógico. E lembrando que está na promoção com 50% de desconto o minicurso de LDB esquematizada. Dá uma olhadinha aí para você ver o que tem esse minicurso, olha só. Esse minicurso, galera, ele tem, deixa eu voltar aqui para vocês, olha. Eu trago aqui nesse minicurso uma abordagem de modo bastante esquematizado sobre finalidades da educação, conceito de educação na legislação, princípios do ensino, dever do Estado com a educação, gestão democrática, as incumbências dos entes da federação e dos estabelecimentos de ensino e dos docentes, regras gerais para a educação básica, pontuações sobre a educação infantil, fundamental e médio, a educação profissional, educação de jovens e adultos e educação especial. O e-book acompanha 8 videoaulas e neste e-book ele está num formato esquemático para você mesmo preencher ao longo das aulas. E tendo em vista a atualização que nós tivemos na LDB neste ano, né, eu coloquei um novo PDF lá, mais um módulo, eu acrescentei esse módulo, contendo a alteração da legislação que nós tivemos em 2021. Então, se você deseja aprender a LDB de modo bastante esquematizado, de modo pontual, com um conteúdo mais abrangente, esta é a oportunidade que você tem para aprender.
adquira o meu mini curso de LDB esquematizada, link na descrição, por apenas R$ 59,99. Gente, mas para comprar por esse valor, tem que colocar o cupom de desconto, tá? Insira o cupom 50%. Vai encerrar este mês de novembro essa promoção, ok? Vamos então, galera, dar início à nossa abordagem. Como é que vocês estão? Estão bem? Tudo certo? Vamos lá hoje falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi instituído pela Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, né? Nós temos aí já 31 anos do ECA, né? É isso mesmo, que eu tenho 31, né? Então, 30 anos já do ECA. Vamos lá? Olha para a tela, olha para a tela. Vamos aqui responder algumas questões. Primeiramente, eu quero trazer uma base para responder as questões, tá? Primeiramente, eu quero trazer aqui algumas pontuações do artigo 53 do ECA. As questões que nós vamos responder hoje, elas estão com base no artigo 53 e no artigo 56. Então, eu vou aqui passar para vocês algumas pontuações em relação ao artigo 53. Olha só. O artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, ele vai trazer para a gente algumas considerações, tá? E eu quero aqui trazer para vocês. A parte do artigo 53 está no capítulo 4 do ECA, quando vai tratar acerca do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. E por ser concurso em educação, né, na área da educação, este capítulo ele é cobrado e a probabilidade dele aparecer em prova é muito grande. Tanto é que vocês percebem que nas últimas provas, né, nós temos diversas abordagens trazendo aí o artigo 53. Então vamos aqui explorar algumas possibilidades de cobrança em provas com o artigo 53. Vamos lá? Olha para a tela. Então, nós vamos aqui primeiramente fazer algumas pontuações. Quero aqui trazer para vocês, mostrar para vocês como o artigo 53, né, está disposto na legislação. Vamos lá então analisar. Olha só. O artigo 53 diz que a criança e o adolescente, tá? Então, são os dois. Eles têm um direito à educação, e essa educação que eles têm direito visa o quê? Primeiro, visa o pleno desenvolvimento de sua pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, a criança e adolescente tem direito à educação. Educação que, por sua vez, tem esses três objetivos aqui, né? E, ainda mais, a legislação pontua, o ECA pontua, de que, além de ter esse direito à educação com esses objetivos, é assegurado a eles algumas coisas, né? Então, alguns elementos são assegurados à criança e ao adolescente. O que é assegurado à criança e ao adolescente no que tange à educação? Olha o que diz o inciso 1 do artigo 53. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Observe que isto dialoga com os princípios do ensino, que estão presentes na própria Constituição e na própria LDB, né? Outro elemento que é assegurado à criança e ao adolescente. Observe que isto que é assegurado não é somente à criança ou ao adolescente. Observe que aos dois, tá bom? É bom você ficar atento a isso. Vou até mudar aqui o marca-texto, olha só. Vamos pegar aqui essa observação. É a criança e o adolescente, tá? Então, a igualdade de condições para acesso e permanência na escola deve ser assegurado à criança e ao adolescente. Não é um em detrimento do outro. Cuidado com isso, porque as bancas nas provas podem levar você, podem conduzir você a essa interpretação. Então, cuidado. Então, é a criança e o adolescente que possui aí esse direito. Olha só o que mais. Direito de ser respeitado por seus educadores. Então, é um direito, né, da criança e do adolescente ser respeitado pelos educadores. Dessa forma, entendemos que, em hipótese nenhuma, no ambiente escolar, o estudante, a criança e o adolescente pode sofrer ou passar por alguma situação vexatória, alguma situação de desrespeito, né, por parte dos seus educadores, né? E mesmo, por exemplo, a criança e o adolescente não respeitando, né, o educador, mas é direito dele ser respeitado por seus educadores. E essa pontuação é importante na legislação. O que mais que deve ser assegurado à criança e ao adolescente? Observe que a criança e ao adolescente não é um em detrimento do outro, tá? Cuidado com isso quando vier prova. Vai lá. O que mais que é assegurado?
direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. O que isso significa? Se um professor aplica uma prova, ou se o professor estabelece realiza alguma atividade avaliativa em sala de aula, e a partir da atividade que foi realizada, o estudante entende que os critérios não foram claros, não foram objetivos, ou que houve erros, por exemplo, na possível correção de uma avaliação, o estudante pode contestar esses critérios, pode contestar essa avaliação. No entanto, esse contestamento pode ser de duas formas, né? Ele pode contestar diretamente com o professor, mas olha só, a lei diz que ele pode recorrer às instâncias escolares superiores, né? Então, além do professor em sala de aula, nós temos uma hierarquia na escola, né? Então, ele pode estar recorrendo, por exemplo, à própria coordenação pedagógica, pode recorrer à própria equipe gestora, né, para ver essa questão da nota que recebeu, dos critérios que foram utilizados. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante esse direito de contestar os critérios avaliativos. Vamos lá para a tela, olha para a tela. O que mais que é direito? A criança e ao adolescente. Olha para a tela. É direito ainda, direito de organização e participação em entidades estudantis, né? O Grêmio Estudantil, por exemplo, é uma forma para que esse direito se efetive na prática escolar, né? Próximo, e uma questão muito importante. Acesso à escola, olha só, pública e gratuita, próxima de sua residência. A lei falou o quê? Próxima. Para quem? Para a criança e o adolescente. Então, para a criança e o adolescente, é assegurado a eles o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Então, além do estudante, da criança e do adolescente ter o direito de ter uma vaga numa escola pública próxima de sua residência, vai ser garantido também o direito de vaga no mesmo estabelecimento de ensino ao irmão. No caso, só se ele estiver na mesma etapa ou no mesmo ciclo de ensino da educação básica. E aqui vai uma pontuação importante. Olha aqui para mim. A lei falou em uma quantidade de quilômetros. A lei falou o quê? Acesso à escola pública próxima de sua residência. Falou próxima, mas não disse que próxima é esse. Então, observe que a lei não diz que é no raio de 5 km de sua residência, não diz que é no raio de 10 km, de 15, enfim. A legislação não estabelece aqui, no inciso 5, artigo 53, inciso 5, a lei não diz que é ao lado da residência e nem tampouco diz qual a quantidade de quilômetros dessa distância. A lei apenas fala próxima da residência. Aí, né, caberá ao poder público entender o que é essa escola próxima da residência. Mas cuidado, porque em prova, algumas bancas trazem, né, esse inciso colocando um quantitativo, colocando a quilometragem, de que é garantido à criança e ao adolescente o acesso à escola pública, o acesso à escola pública e gratuita num raio de 10 km da sua residência. Não, a lei não fala que é no raio de 10 km. A lei diz só mais próxima, a lei diz próxima da sua residência. Então, a lei não estabelece uma quilometragem, né, para instituir e para dizer o que é próximo e o que não é, né? Então, fica atento sobre essa questão. Então, segundo o artigo 53, pessoal, estes são os direitos, né, que são assegurados à criança e ao adolescente em relação à educação, que visa aí o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e também a sua qualificação para o trabalho. É assegurado essas questões aí à criança e ao adolescente. E aí o parágrafo único diz que é direito dos pais, olha só, ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. E aqui essa proposta educacional ela pode ser identificada como projeto político-pedagógico, né? Então daí vamos entender, por exemplo, fazendo um link com a LDB, que o projeto político-pedagógico se constitui em um mecanismo para a efetivação da gestão democrática da escola. E quando o ECA pontua, por exemplo, que a criança e a adolescente têm o direito de organização e participação em entidades estudantis, nós vemos aí também o Grêmio Estudantil, por exemplo, como mecanismo para se efetivar a gestão democrática. Então, observe a ligação que há entre o ECA e entre a LDB.
Aí qual é a questão que você tem que ficar atento? Você tem que atentar o seguinte, que a LDB e o ECA dialogam, mas só que há especificidades em cada uma das legislações. Por exemplo, a LDB também fala em vaga em escola pública mais próxima da residência, mas a LDB não diz o que o ECA diz, por exemplo, para o irmão que frequente a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Então, cada legislação tem as suas especificidades. Deste modo, você deve saber as duas legislações para que quando aparecer em prova o julgamento, né, o enunciado, você saiba diferenciar qual é a pontuação da LDB e qual é a pontuação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, feitas essas considerações sobre o artigo 53, nós vamos agora resolver alguns itens sobre o artigo 53. E os itens que nós temos aí no material de vocês sobre o artigo 53 foram itens que eu fiz uma adaptação, né, uma construção, e aí nós vamos aqui dialogar sobre esses itens. Vamos lá? A questão é com base esses itens, na verdade, é com base numa situação hipotética. Então, vamos aqui analisar essa situação hipotética. Um momentinho aqui, uma pausa para a água. Bora lá. Olha o que diz essa situação hipotética. Diz assim para a gente. No Centro de Educação Espaço Pedagógico, que é o Centro de Educação, né, entre aspas, um professor que ministra a disciplina de matemática aplicou uma prova escrita para uma turma de 7º ano do ensino fundamental. Após a correção da prova e retorno para a turma, alguns estudantes solicitaram ao professor a revisão da nota, por alegarem que um dos cálculos estava correto. Vou mudar esse marca-texto, que isso aqui fica muito esquisito. Então, ele solicitou a revisão da nota. No entanto, o professor negou. Alegou que, mesmo chegando a uma resposta correta, o cálculo realizado foi de um modo diferente pelo qual ele ensinou. Então, o professor, embora o estudante chegou a uma resposta correta, mas realizando um cálculo diferente, uma metodologia diferente para chegar na resposta, mesmo chegando a uma resposta correta, o professor não considerou, né? Porque o professor alegou de que o estudante, né, os estudantes fizeram de uma forma que ele não havia ensinado, mas observe que os estudantes chegaram à resposta correta. Então, vamos aqui julgar essa situação à luz do ECA. Vamos lá? Assim diz pra gente. Olha para a tela. Opa, volta para a tela, agora foi. Assim diz pra gente. Tendo a situação acima como referência e as disposições da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o ECA, julgue os itens a seguir. Vai lá, vamos lá julgar. O professor, olha só, ele agiu corretamente. Agiu, gente? Pois nas provas escritas, sejam elas objetivas ou subjetivas, o aluno deve responder com exatidão aquilo que o professor ensinou durante as aulas. Analisando o contexto, os estudantes chegaram às respostas corretas, só que usaram outra metodologia para chegar na resposta. Então, houve aprendizagem, né? Então, o professor agiu corretamente ao negar isso, ele agiu de modo incorreto, né? A afirmativa está errada. Porque, embora o professor ensinou o cálculo de uma forma, não significa dizer que em prova o estudante deve apresentar com exatidão, né, o passo a passo que foi dado pelo professor. Na verdade, existem outras possibilidades de cálculo, né, para se chegar a uma determinada resposta. Portanto, item 1 é um item errado. O professor não agiu corretamente. Item 2. Partindo do princípio do ensino de que o professor possui a liberdade para ensinar, a LDB diz que, né, que o ensino é livre, né? A LDB diz que o ensino será ministrado com base no princípio da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber. Então, partindo do princípio do ensino que o professor possui a liberdade de ensinar, olha só, não cabe ao aluno recorrer, olha só, a nenhuma instância para solicitar a revisão da nota pelo professor. O que é que o item está dizendo? O item está dizendo que o professor tem liberdade de cátedra, né? E aí, pelo fato do professor ter essa liberdade, o aluno não pode, em hipótese nenhuma ir em outro lugar, né, recorrer para revisar essa nota pelo professor. Nós sabemos que o item está errado, e ele está errado porque nós já fizemos uma pontuação sobre isso, né, na exposição. O item está errado. E por que está errado? Porque a lei diz, olha só, a lei diz
lá no artigo 53, no inciso 3, de que ele tem o direito, né, a criança e adolescente tem o direito de contestar critérios avaliativos. Olha só, podendo. Então ele pode recorrer a instâncias superiores, tá bom? Escolares superiores. Próxima. Item 3. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a instância máxima para contestar os critérios avaliativos é o próprio professor, pois não pode haver interferência externa na prática docente. É claro de que o professor tem liberdade para ensinar, né? Mas em uma situação em que o professor, ou em uma situação em que a prática docente está incoerente, pode sim haver uma interferência externa. E o outro ponto também está errado por dizer de que a instância máxima para contestar os critérios avaliativos é o próprio professor. A afirmativa está errada porque o ECA não fala que a instância máxima é o professor. O ECA apenas fala que ele pode recorrer a instâncias escolares superiores, né? Então, além de falar com o professor, além de contestar com o professor, ele pode ir além dentro da própria escola. Portanto, o item 3 é um item errado. Item 4. Conforme dispõe o ECA, o aluno, olha só, pode exercer o direito de recorrer às instâncias escolares superiores para contestar o critério avaliativo utilizado pelo professor. A afirmativa está correta. Onde está isso? Lá no artigo 53, no inciso 3, tá bom? Ele pode recorrer. Não é obrigado, ele não é obrigado a recorrer, tá? É um direito que ele tem, ele pode. Aí cabe a ele usufruir ou não desse direito. Item 5 e último item deste enunciado. Vamos lá. Caso o estudante recorra a alguma instância escolar superior para contestar a nota, olha só, é vedado, ou seja, é proibido que o professor o trate com sentimento de raiva ou de marcação. Ou seja, o aluno foi contestar na direção da escola, por exemplo. Aí então o professor agora, só porque o aluno foi contestar, agora o professor vai ficar marcando o aluno, né? Ficando com raiva do aluno? Não pode, né? E não pode agir com desrespeito, né? Então é vedado o professor fazer esse tipo de coisa, né? De agir com raiva, de ficar marcando o estudante. E por quê? Olha só, afinal, o ECA garante o direito da criança e do adolescente de ser, olha só, respeitado por seus educadores. A afirmativa está correta. Se o ECA garante o direito de ser respeitado, né, da criança e do adolescente ser respeitado pelos seus educadores, então é proibido, por exemplo, o professor agir com esse sentimento, né, em sala de aula com o estudante. E onde está essa disposição? Olha aí, artigo 53, no inciso 2, direito de ser respeitado por seus educadores. Viram aqui que uma questão, que um artigo 53 e alguns incisos aí deu muito pano para manga. A gente pôde explorar diversas possibilidades, contextualizamos bastante? Pois bem, então esta aqui é uma das primeiras abordagens do espaço pedagógico sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e teremos mais para frente aí muitas abordagens sobre o ECA. Vamos lá continuar? Vamos lá para a questão de número 6. Vamos lá. Olha para a tela. Questão 6 diz assim para a gente. É uma questão da banca VUNESP, questão de 2020, na verdade, e assim diz o item. Conforme o artigo 53 da Lei 8.069 de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança, olha só, e o adolescente, tá? Não é um e nem o outro, é os dois. Tem o direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, ao preparo para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. De acordo com o inciso 5 desse mesmo artigo, do artigo 53, é assegurado à criança e ao adolescente o acesso à escola pública e gratuita. Então aqui fala sobre a vaga em escola pública, né? Vamos lá, vamos entender. O que é que diz o inciso 5 do artigo 53? Ele fala sobre ele garante, ele assegura à criança e ao adolescente o acesso à escola pública e gratuita. Vamos analisar. Na instituição de ensino e no horário escolhidos pela família? Não. Desde que a instituição esteja localizada na cidade de residência do aluno? Não é isso que diz o inciso 5º do artigo 53. Ele assegura acesso à escola pública e gratuita, olha só, próxima de sua residência. Ok. Garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos, ok, que frequentem a mesma etapa, ok, ou ciclo de ensino da educação básica. Afirmativa correta
é a letra B. Vamos analisar a próxima. O artigo 53, inciso 5, ele assegura o acesso à escola pública e gratuita em jornada de tempo integral a ser garantida até o ano 2024, além de acesso a material didático e alimentação durante o tempo de permanência na escola. A afirmativa está errada, esta não é a previsão do inciso 5 do artigo 53. Próxima, bem como a garantia de transporte escolar gratuitos a todos os educandos da educação básica que residam a mais, olha só, de 1,5 km de distância da escola. A afirmativa está errada. O ECA vai tratar sobre o atendimento ao educando por meio de programas suplementares, mas essa não é a disposição no inciso 5, artigo 53. Próxima, sendo assegurada vagas no mesmo estabelecimento, olha só, exclusivamente a irmãos gêmeos ou irmãos de crianças com deficiência menores de 12 anos, desde que sejam matriculadas no mesmo ciclo do ensino fundamental. A afirmativa está errada, porque a disposição no inciso 5 do artigo 53 aplica-se à criança e ao adolescente. E aplica-se aos dois, garantindo aí o acesso à escola pública e gratuita próximo de sua residência e com vagas também no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou o mesmo ciclo de ensino da educação básica, tá? Então, essa disposição, vou aqui repetir para vocês. Essas disposições no artigo 53 aplicam-se à criança e ao adolescente. E é comum as bancas, por exemplo, em relação à vaga próxima da residência, dizer que essa vaga próxima aplica-se somente à criança, não, ao adolescente também, tá bom? Vamos agora a uma outra pontuação do artigo 56, onde vamos abordar sobre a questão das incumbências, né, dos estabelecimentos ou dos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental. Vamos analisar o que diz a legislação. Artigo 56, anota aí. Vai lá. Artigo 56, assim diz pra gente. Diz que os dirigentes, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental, olha só, comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de. Então, qual é a incumbência, segundo o ECA, dos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental? Deve comunicar ao Conselho Tutelar o quê? Primeiro, inciso 1, casos de maus tratos envolvendo seus alunos, ok, né? Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados todos os recursos escolares. E o outro, elevados níveis de repetência. Chama a atenção para o inciso 1 e 3, porque esta comunicação se caracteriza por serem comunicação de caráter imediato. Já a reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, só vai ser feita essa comunicação ao Conselho Tutelar quando for esgotado todos os recursos. Então, o inciso 1 e o inciso 3 do artigo 56 são casos em que a comunicação será imediata ao Conselho Tutelar, certo? Então, essa é a disposição do artigo 56. Vamos lá, então, julgar a questão em relação ao artigo 56. Olha para a tela e aqui temos uma tirinha. Vai lá, observe a tirinha a seguir. O pai chega na escola, né? E aí fala, a professora, né? Vamos lá. Por que João faltou à aula? Por que João faltou à aula? Aí responde, né? Ele acordou muito gripado. Aí quando ele tá saindo de casa no outro dia para ir para a aula, né? Aí falam para ele, olha lá que história você vai contar na escola. E aí a professora, ao encontrar o João, fala assim, Eca, isso está errado, né? Então tem aí uma situação estranha. Olha só a tirinha já apontando para uma ideia, né? Transmitindo uma ideia de maus tratos. E aí quando chega na escola, a professora desconfia, né, de que alguma coisa está errada. Vamos lá então julgar a questão com base na tirinha. Olha só. A tirinha, ela invoca uma ação prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente a ser desempenhada pela escola, que é a de quê? Então a escola tem que fazer o quê? Vamos aqui analisar. A escola ela tem, a escola ela tem que solicitar ao Conselho Tutelar a destituição do pátrio poder dos pais ou do tutor dos filhos ou pupilos que compareceram à escola com marcas de agressão. Segundo o ECA, a instituição escolar, né, deve desempenhar essa função
de solicitar a destituição do pátrio poder dos pais ou tutores? Não, essa não é a disposição nesse caso, errado. Próxima, comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, ok, envolvendo alunos, ok, e a reiteração de faltas injustificadas. A afirmativa está correta. Onde está essa disposição? Acabamos de pontuar no artigo 56. É o que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental devem fazer, né? Devem comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, a reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar e elevados níveis de repetência. Observe que os maus tratos e elevados níveis de repetência é de comunicação imediata, né? Já o segundo, inciso 2, é após esgotados todos os recursos. Vamos analisar a próxima. Solicitar que crianças e adolescentes afastadas provisoriamente da escola por solicitação médica apresentem atestado para justificar sua ausência, essa não é a disposição nesse caso. Advertir os pais ou responsáveis por crianças e adolescentes que apresentem sinais de maus tratos? Não, a escola não vai advertir os pais. O que a escola vai fazer é comunicar ao Conselho Tutelar. Letra E. Denunciar ao Ministério Público os pais ou os tutores que orientam seus filhos ou pupilos a mentir no ambiente escolar? A afirmativa está incorreta em relação à situação apresentada, em relação à situação que foi invocada pela tirinha. O que a escola vai fazer, a função a ser desempenhada pela escola, é de comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, bem como também a reiteração de faltas injustificadas. Vamos agora para uma questão de 2018, Banca CESP, e a questão diz assim para a gente. Vamos lá? O Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que a criança e adolescente têm o direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Acerca do direito, né, à educação, o ECA assegura às crianças e adolescentes o quê? Observe, pessoal, que todas as disposições que nós estamos trazendo aqui são com base no artigo 53 e com base no artigo 56. Estamos pegando somente 2 artigos, né, do ECA. E observe o tanto de questões que há em relação a esses artigos, né, as possibilidades de exploração desses artigos. Então, dá uma olhadinha neles, principalmente por tratarem, né, de artigos relacionados à educação. Então, fique de olho porque ele pode cair em sua prova. Vamos lá, então, julgar as questões em relação ao enunciado da Banca CESP. Olha só. Acerca do direito à educação, o que é que o ECA assegura à criança e aos adolescentes? Assegura o quê? Primeiro, deixa eu voltar para a tela aqui. Vai lá. Assegura o quê? Primeiro, assegura a igualdade de condições para acesso e permanência na escola? Verdade, assegura. Onde está isso? Artigo 53, inciso 1. Assegura o direito de organização e participação em entidades estudantis? Correto, assegura. Onde está isso, né? Essa disposição está no artigo 53, no inciso 4. Assegura à criança e ao adolescente o direito de ser respeitado por seus educadores? Verdade. Agora, olha só. Desde que também mostrem respeito e consideração. O que a questão está dizendo? A questão está dizendo o seguinte, que se o estudante, né, se a criança e o adolescente demonstrar respeito e consideração com o educador, ele será respeitado. Mas a partir do momento que ele não demonstrar respeito nem consideração, ele então pode ser desrespeitado, a criança e o adolescente. Errado, né? Por que está errado? Porque a lei dispõe, pessoal, a lei dispõe que o direito de ser respeitado por seus educadores, independente, né, se a criança e o adolescente demonstrem respeito ou consideração. Portanto, está errado. Onde está essa pontuação, pessoal? Está no artigo 53 e no inciso 2, tá bom? Artigo 53, inciso 2. 11. É direito, é assegurado à criança e aos adolescentes. Olha o que eu vim falando para vocês, aconteceu aqui agora, olha. O acesso à escola pública e gratuita, ok. Próxima de sua residência, ok. Agora, olha aqui. Priorizando-se as crianças sempre que necessário. Errado. Porque o artigo 53, olha para a tela. O artigo 53 diz a criança e o adolescente tem esse direito. É assegurado à criança e ao adolescente. Então, não é um em detrimento do outro. Não tem um mais importante que o outro. Então, aos dois é assegurado acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica.
Então, observe que não é um em detrimento do outro, ok? Deste modo, nós encerramos aqui a nossa abordagem sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta foi mais uma aula do nosso espaço pedagógico, um espaço para compartilhar saberes e um espaço que você tem para você poder conhecer, compreender e consolidar conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional. Gostou da nossa aula inédita sobre Estatuto da Criança e do Adolescente? Se gostou, deixa o seu like. Na verdade, já era para ter deixado o like, né? Porque aqui no Espaço Pedagógico, o like ele é adiantado. E por que adiantado? Porque o conteúdo é garantido. E encerro aqui com uma frase, né, que muito presente em nossas aulas aqui do Espaço Pedagógico, uma dica poderosa. Estuda que a vida muda. Galera, muito obrigado pela participação de vocês e aguardo vocês amanhã, que teremos mais aulas aqui no Espaço Pedagógico. Essa semana está repleta de aulas. É conteúdo para aprender, é conteúdo para passar. É o Espaço Pedagógico democratizando o conhecimento. Gente, brigadão pela participação. Deixe aí o seu comentário, deixe aí no chat a sua pontuação sobre a nossa aula. Gostou dessa abordagem sobre ECA? Já temos aí aulas inéditas aqui no Espaço Pedagógico, né? Uma aula inédita sobre educação e sociedade e hoje uma aula inédita sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tchau e até a próxima aula sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. Vai ter mais, hein? Fui, gente!